Já reparou como as arcades mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case & Case. Olá, pessoas! O Lanterna Verde é o meu personagem favorito dos quadrinhos e eu acho que é o personagem que eu mais fiz vídeos aqui no canal comentando. Então, sempre que começa uma nova fase do personagem nos quadrinhos, com um novo autor, um novo ilustrador, uma nova premissa, eu fico muito interessado em acompanhar. E é muito engraçado que a partir da metade assim, do Renascimento, a DC começou a tentar uma abordagem de temporadas com seus quadrinhos. Isso aconteceu com Brian Michael Bendis no Justiça Jovem, e também com a Naomi, e também com Grant Morrison e o seu Lanterna Verde. Aqui no canal nós já comentamos tanto a primeira temporada, quanto a minissérie entre temporadas chamada Black Stars. Bom, hoje comentaremos a segunda temporada do Lanterna Verde de Grant Morrison. Comentar não. Vamos analisar a segunda temporada do Lanterna Verde de Grant Morrison. Pois bem, o quadrinho começou... A segunda temporada do Lanterna Verde de Grant Morrison começou no Lanterna Verde número 10 e terminou no Lanterna Verde número 13, durando 4 números encadernados aqui pela Panini. Ficam bonitinhos na estante. O roteiro do Grant Morrison e a arte do Liam Sharp em todas as edições da primeira temporada e da segunda. Pois bem, qual é a sinopse dessa segunda temporada do Lanterna Verde? Depois de resolver toda a treta com os Black Stars na primeira temporada, Hal Jordan volta à sua vida tradicional como Lanterna Verde. Agora sim, com a sua bateria energética reestruturada, ele podendo seguir a sua vida como Lanterna Verde. Porém, parece que os Guardiões do Universo vão ter que se ausentar das suas funções como líderes da tropa para resolver problemas muito sérios e deixam substitutos no lugar, os novíssimos Guardiões, podemos chamar assim. E esses novíssimos Guardiões têm uma visão muito diferenciada de mundo, de universo, e apesar do Hal estar muito feliz vivendo no espaço com suas aventuras e romances alienígenas, os Guardiões têm uma missão para ele. Mandam ele de volta para a Terra para investigar uma ação alienígena que está acontecendo lá. E essa é a sinopse. Bem simples, na real. Vamos lá. Tanto nos vídeos de leitura comentada, quanto nessa primeira temporada, eu comentei que o maior problema do Lanterna Verde de Grant Morrison, e eu tenho que deixar isso claro logo do início, é que não parece ter um fio condutor, não parece ter uma linha nítida que vai do início pro final. Na primeira temporada, a trama toda era sobre os Black Stars. Só que, no meio do caminho, em vez de ele só sair do ponto A e ir até o ponto B, de uma linha reta e direta, ele seguiu um pouco nesse caminho, aí tinha uma aventura com o Arqueiro Verde. Aí voltava um pouco para essa linha, aí tinha uma aventura com o Aquaman. Aí saiu um pouco e ficava nisso de sumir e voltar para essa linha. E isso acontece também na segunda temporada. Apesar da trama ser sobre essa ausência dos Guardiões e tudo que isso vai acarretar, na verdade, só ficam 2 números seguindo essa linha e daqui a pouco tem uma aventura dele com o Flash que não tem nenhuma ligação com isso. E aí depois mais um número relacionado a isso e uma aventura com jatos de teletransporte. Então, são várias aventuras do Lanterna Verde que realmente, no final, acaba tendo uma amarração com essa trama toda que o Grant Morrison queria desenvolver. Na verdade, toda a impressão da série é que o Grant Morrison tinha muitas ideias interessantes que ele queria trabalhar e, na verdade, são ideias muito simples que podem ser encaixadas em qualquer lugar, em qualquer personagem, qualquer quadrinho autoral dele, mas como ele recebeu a oportunidade de escrever o Lanterna Verde, ele decidiu colocar aqui. Então ele enfiou a mão no balde de ideias espaciais que ele tinha e jogou no Lanterna Verde. O problema é que nem todas, encaixam muito bem com o personagem, e 2, nem todas encaixam muito bem com a proposta da história. E como eu falei, ele não segue uma linha coerente do início ao final da história. Então ele quer trabalhar a história de nuvens vivas, então faz uma história do Lanterna Verde com nuvens vivas. Como isso vai encaixar com a história da Outra Guerra e dos Guardiões, não pensa muito nisso. Eu quero fazer essa história de um bebê gigante dourado espacial. Como isso vai encaixar? Depois a gente vê isso. Eu quero fazer uma história de um Graal cósmico. Eu quero fazer uma história do Lanterna Verde no mundo medieval. Tá bom, ele faz todas essas ideias, ele joga essas ideias e depois ele inventa um jeito de encaixar isso na história. Nem todas ele tenta, de fato, encaixar todas nessa trama principal da Outra Guerra e dos Guardiões terem resolver essas coisas. Mas as que ele tenta encaixar, geralmente é uma forma amarrada, é mais uma balela no final da história, sabe? Ele amarra de qualquer jeito, só pra falar que tem uma conexão no final de tudo. Se a conexão é boa, bom, aí já é outra história. Eu não achei as conexões boas, são bem forçadas e realmente parece que está chegando no último número da temporada, temos que encaixar, juntar todas as pontas, mesmo que não houvesse ponta para encaixar uma coisa com a outra. Então o Grant Morrison ele fica no meio do caminho entre fazer uma trama direta e centrada com um foco muito grande no que ele quer abordar, ou fazer histórias
antológicas do Lanterna Verde. Então faz uma história dele resolvendo um caso sobre o bebê gigante, um caso sobre os homens-pássaro, um caso sobre o foguete de teletransporte. Então, se ele tivesse feito ou um ou outro, eu acho que teria funcionado. Eu teria aceitado bem melhor se ele tivesse feito uma história focada na outra guerra, com a ausência dos Guardiões. Eu acho que seria bem legal. E eu acho que também seria legal ver uma antologia do Lanterna Verde vendo ele trabalhar em diversos casos diferentes. Então, cada historinha era um caso com início, meio e fim perfeito. Eu prefiro histórias continuadas e grandes, eu não gosto tanto de histórias procedurais, né? Que é o termo pra isso. Histórias com início, meio e fim, sem muita conexão entre uma e outra, né? A história do vilão da semana, tudo bem, eu aceito isso, eu prefiro histórias continuadas, mas tudo bem, aceito. Se for bem feito, eu aceito qualquer coisa. O Grant Morrison teve coragem, ou talvez capacidade, de fazer uma coisa ou outra. Então ele juntou as duas, e o encaixe não ficou muito bom entre essas duas propostas de história. E eu também acho que, na verdade, as ideias que ele tinha funcionariam muito melhor como um bloco inteiro de histórias. Então, por exemplo, a história dos Homens-Pássaro. Eu acho que fica muito corrido, muito raso e muito simplório trabalhar toda essa história dos Homens-Pássaro em um quadrinho de 32 páginas. Mesma coisa, a história do foguete de teletransporte. Essa, sinceramente, achei a premissa muito básica, muito besta. Mas, de novo, é uma premissa que, se fosse bem trabalhada, você poderia trabalhar ela muito bem, fazer, sei lá, 10 quadrinhos só sobre essa treta. Ele pega o conceito que ele tem e espreme, tira todo o suco, deixa só que a toalha quase seca, só com aquele suquinho no fundo e joga no quadrinho Lanterna Verde. Porque é isso que dá pra caber em 32 páginas de história. E no final, tenta ver como é que vai amarrar isso tudo. Então, tem vários conceitos muito legais, vários conceitos interessantes que você fica interessado em conhecer mais. O conceito da Outra Guerra, o conceito da Terra 11, o conceito do Graal Cósmico, do motor de nação. Vários conceitos muito maneiros que dão, nossa, potenciais enormes para a história, mas ele seca tudo, simplifica demais as histórias e no final acaba sendo só o Hal Jordan dando porrada em alguém. Então tem vários momentos em que tudo é meio que simplificado demais. E acho que o termo-chave é desperdício. Porque ele tem várias ideias muito maneiras que você fica pensando depois que lê, nossa, isso daí daria pra trabalhar, se juntasse o Kyle Rayner, a tribo Índigo e tal, não sei o que, com os armeiros de Guardia, dá pra fazer um negócio muito legal. O problema é que ele não aproveitou nem os conceitos que ele próprio criou, nem o universo que a Lanterna Verde tem, nem os outros personagens do Lanterna Verde. Nos Estados Unidos, o quadrinho não é chamado de Lanterna Verde. É o Lanterna Verde, né? O quadrinho em inglês é The Green Lantern. E isso faz muito sentido quando você lê isso aqui. Porque o quadrinho não é sobre a figura do Lanterna Verde, tá ligado? Que nem os outros. Não é sobre a tropa dos Lanternas Verdes, não é sobre os Lanternas Verdes, sobre um grupo de Lanternas Verdes. É sobre o Lanterna Verde. E é nítido que quando você fala o Lanterna Verde, na cabeça do Grant Morrison é o Hal Jordan. Então o quadrinho é inteiro no Hal Jordan. Eu acho que o John Stewart e a Jessica Cruz aparecem em 2 quadros, 2 painéis no primeiro número. Fora isso, não há menção ao Kyle, ao Simon, ao Guy, não tem menção a nenhum deles, eles não são relevantes, eles nem sequer lembram. Na verdade, o Grant Morrison, ele nem aproveita de fato o universo Lanterna Verde no sentido de, vamos pegar o Isamote, pegar o Vat, pegar o Chrysalon, pegar o Salak, o Kilowog. Ele pega uns 4 Lanternas Verdes que ele não criou. Eu acho que a True ele criou, mas o resto são Lanternas Verdes que tem um conceito muito diferenciado e ele quer trabalhar. Então ele pega o Lanterna Vulcão, lá das histórias clássicas do Lanterna, e trabalha, porque é um conceito bizarro, muito cara do Grant Morrison fazer isso. Então trabalha ele, o Lanterna Verde Cristal de Vidro, ele trabalha. No início da primeira temporada ele até trabalhou a espécie do Chrysalon, mas aqui ele foca muito mais nos que ele criou e no que ele quer trabalhar. E parece que ele realmente tem muito apego a essas ideias, porque várias vezes ele retoma várias ideias, e às vezes fica muito jogado. Então tem vários momentos que ele pega personagens que apareceram antes e reaproveita eles, tentando fazer uma explicação, uma balela para que você aceite que eles estão ali, mas na verdade a explicação é muito fraca, o conceito não fica bem amarrado, e esse conceito ou esse personagem, quando é reapresentado ou reintroduzido na história, fica solto e não encaixa nem um pouco bem. A única diferença em relação... A única coisa que eu posso falar que a segunda temporada é melhor que a primeira é porque, tem muito menos episódio solto, que não faz sentido, que não encaixa de jeito nenhum. E nisso tem o segundo ponto, que é um direcionamento maior nesse ponto principal da história. Então, apesar da história devagar demais, longe da trama principal, você vê que tem uma trama principal. Você fica puto do Grant Morrison não seguir essa trama principal, não dar atenção devida a ela, mas você vê que ela existe. E quando ele foca nesses pontos principais, né, na Outra Guerra e nos armeiros de Guardia, a coisa funciona muito bem. Tem cenas muito legais.
Eu acho que todas as lutas que rolam na segunda temporada são objetivamente muito melhores que a primeira. A segunda temporada teve 3 ou 4 momentos em que eu arrepiei, em que eu fiquei empolgado e falei, nossa, isso aqui está legal. Muito mais que a primeira temporada. Isso é um ponto relevante para você falar também. Você pode ler a segunda temporada sem ter lido a primeira. Não tem conexão nenhuma entre as duas. Só que, tá, o Aquaman aparece na primeira, aparece aqui de novo, e o Hal Jordan apareceu lá e aparece aqui. Fora isso, o enredo em si não tem nenhuma conexão. O final da história também é abrupto, parece que o Grant Morrison queria fazer um quadrinho de 60 páginas no último número e não conseguiu, então fica acabado. Então, Lanterna Verde do Grant Morrison, a segunda temporada, começa com uma proposta interessante, passa num percurso completamente bizarro e chega no final e acaba abrupto e você fica meio aliviado que acabou. E agora pra falar da arte. O Liam Sharp está melhor, de fato. Ele não está no nível da Mulher Maravilha que ele fez, sabe? Que lá ele tinha 2 meses pra fazer cada quadrinho e eu sinto que ali realmente o cara mandou muito bem, lindíssimo aquele quadrinho. Aqui, de novo, quadrinho mensal. Então você vê que, de fato, a arte do cara não tá tão boa quanto quando ele tem mais tempo. Porém, tá muito melhor que na primeira temporada. A primeira temporada tinha diversos painéis e páginas horrorosos, feios, que realmente parece que ele fez em 35 minutos, do esboço à arte final. Inaceitável, tá ligado? Você vê aquilo, você não acredita que esse cara fez Batman, Mulher Maravilha ou Mulher Maravilha, tá ligado? Você não aceita. Porém, aqui, parece que ele realmente conseguiu ajeitar sua agenda melhor. Então, ele correu nas páginas sem nada a ver. Uma página que não tinha muita relevância, muito conteúdo legal, mas o tempo que ele economizou fazendo essas páginas mais rapidinhas, se tudo certo, mais rapidinhas, meio banal, ele juntou esse tempo que ele economizou e trabalhou em números específicos que são lindíssimos, uma arte absurda de bonita. Então, a história do foguete, a história da invasão no universo antimatéria, esses momentos, a arte do Liam Sharp está estupenda, maravilhosa. Pena que isso acontece 3 ou 4 vezes na segunda temporada. Mas ainda assim, a arte dele está melhor. Eu sinto que ele realmente conseguiu encaixar melhor aquilo que na primeira temporada. O problema é que a arte do Liam Sharp ainda está atrelada à narrativa do Grant Morrison, que muitas vezes é confusa e não faz jus à arte dele. Eu acho que os dois se encaixaram muito bem no sentido de que os dois gostam de loucura e de bizarrice, mas parece ser um casamento abusivo em que a coisa não funciona muito bem. Então, de forma geral, o Lanterna Verde, a segunda temporada do Lanterna Verde de Grant Morrison é bem melhor que a primeira. Simples assim. O problema é que o Grant Morrison ainda tem muitos maneirismos da primeira temporada que não condizem com a habilidade que ele mostrou em outros quadrinhos dele, nem com o que o personagem e os conceitos que ele criou ou desenvolveu para serem trabalhados aqui condizem com tudo isso. Então, é muito aquém do Grant Morrison, é muito aquém do Liam Sharp e é muito aquém do Lanterna Verde, de todos os Lanternas Verdes e do Hal Jordan. Eu vou deixar para fazer uns comentários sobre a fase do Grant Morrison no próximo vídeo. Eu fiz uma enquete no canal, vocês votaram, vocês querem que eu faça uma análise das fases do Grant Morrison como um todo, e assim eu farei e deixarei para mais comentários acerca dessa questão do futuro do Lanterna Verde lá e sobre a fase e sobre tudo como um todo. Porém, sim, eu acho que você poderia ler isso aqui, sabe? Não é uma experiência tão terrível quanto a primeira temporada, não tem quadrinhos que doem. Na verdade, tem 2 quadrinhos aqui que são realmente muito bons, empolgantes e criativos. O problema é que o Grant Morrison demora muito pra acertar a mão. Mas quando ele acerta muito. Pena que são em casos muito raros. Mas é isso, essa foi a minha análise do Lanterna Verde de Grant Morrison, segunda temporada. Aqui no canal você tem análise e comentários com spoiler da primeira temporada, do Black Stars e da segunda temporada. Então, se inscreve no canal, curta esse vídeo, comente aí se você concorda comigo ou discorda de mim, porque semana que vem teremos a análise da fase do Grant Morrison, na primeira temporada, Black Stars, e segunda temporada, e alguns comentários sobre o futuro do Lanterna Verde. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ficar interessado em conhecer o maravilhoso mundo dos Cavaleiros e Esmeralda DC, e eu vejo no próximo vídeo. Falou!